Graça e paz vos sejam multiplicadas. Hoje, domingo, dia 11 de abril de 2021, estamos iniciando mais uma palavra, mais uma reflexão à palavra do Senhor. Como é bom, neste domingo, poder iniciar mais uma semana, sendo que esta semana já passada fomos guardados por Deus, orientados por Ele e estamos debaixo da sua potente mão, debaixo da sua graça. Hoje eu quero falar um pouco sobre um episódio bíblico muito interessante, que é um episódio de conversão, de reflexão, de vontade, de uma vontade até por dizer extrema de conhecer o Senhor. E todos conhecem esse episódio. Até tivemos uma canção no Brasil muito cantada até pelo meio secular, sobre esse episódio, que é o episódio de Zaqueu o publicano. A canção diz mais ou menos assim: como Zaqueu eu quero subir o mais alto que eu puder. E muitos cantaram, muitos louvaram dentro das igrejas, foi para a mídia secular. A música ela se tornou um ícone de conhecimento gospel. Mas o interessante, meu querido irmão, minha querida irmã, é que a frase "eu quero subir como Zaqueu" é interessante, porque ao subir, Zaqueu mostra uma necessidade extrema de conhecer o Senhor, de ver. Não é nem de conhecer, de ver o Senhor. Ele subiu porque ele não alcançava, a sua vista não alcançava o Senhor devido à multidão e à sua pequena estatura. Mas o segredo desta palavra está mesmo quando Zaqueu desceu daquele sicômoro, aquela figueira brava, uma figueira cheia de espinho. O subir foi no ímpeto de ver. Quando ele desce, ele agora passa a conhecer o Senhor. E é sobre isso que eu quero falar neste dia de domingo com você. No caso, nesta manhã, quando eu estou gravando, ou em qualquer do horário que você for ouvir, ver esse vídeo. Lucas capítulo 19 relata o seguinte, do versículo 1 até o versículo 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meu amado irmão e irmã, como eu iniciei dizendo, o ato de subir naquele sicômoro, naquela figueira brava, foi o ato de ver Jesus. Mas é interessante que no decorrer dessa história, nós podemos fazer algumas observações. A primeira é que, de alguma forma, Jesus já conhecia Zaqueu. De algum modo, Jesus já ouvira falar de Zaqueu. Sabe por quê? Ele olha para cima, para aquela figueira, ele olha para aquela árvore, eu estou fazendo um gesto olhando para aquela árvore, e ele diz assim: Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje eu vou estar na sua casa.
ou a minha estadia será na sua casa. Interessante, o primeiro impacto desta palavra é que Jesus chamou Zaqueu pelo nome. E isso é muito importante para uma pessoa. Quando você chama alguém pelo nome, essa questão de apelido é uma coisa muito complicada. Apesar que entre amigos, entre aquelas pessoas mais chegadas, sempre tem um apelido de infância, sempre tem um apelido carinhoso, e não é isso que eu estou dizendo. Às vezes você está na rua, lidando no comércio em alguma coisa, ô menina, ô garoto, ô Zé, ô Mané, enfim, são coisas assim que isso não identifica a pessoa com quem ela é. Eu vou abrir aspas aqui na palavra e explicar para os irmãos o seguinte: às vezes eu estou num caixa no supermercado e eu quero comunicar com aquela pessoa que está ali, que é a recepcionista do caixa, a caixa, né? O caixa e a caixa do supermercado, a profissional ou o profissional que está ali, né? E primeira coisa, como é o seu nome? Meu nome é... Abrindo um exemplo aqui, Beatriz. Tudo bem, Beatriz? Bom dia. Isso traz uma importância relacional entre um indivíduo e outro. A primeira coisa que Jesus faz com Zaqueu não é falar com ele assim: olha, você desce depressa. Ele falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. Hoje me convém, Zaqueu, ficar no seu lar. A segunda coisa que Jesus faz é se aproximar de forma igualitária a Zaqueu. Meus irmãos, quando nós fazemos isso, nós demonstramos para a pessoa que não há nada de diferente entre ela e nós. Não é o status, não é a posição social, não é a quantidade de dinheiro que se carrega no bolso, não é o melhor carro, não é... Eu estou parafraseando isso, trazendo agora para o nosso dia, para um contexto diário, um contexto agora nosso, atual. Não são essas coisas que nos diferenciam de ninguém. Nós somos frágeis, nós somos pessoas que... Todo ser humano está sendo atacado por um vírus numa guerra biológica. Eu digo biológica porque não é que soltaram algo biológico, mas uma guerra entre um vírus que está atingindo a vida. As pessoas estão sendo atingidas, e isso dentro da sua vida. Por isso eu digo guerra biológica. É difícil falar assim, porque dá a impressão que eu estou acusando alguma coisa, e não é. Eu estou dizendo que nós estamos dentro de uma guerra em que os hospitais estão lotados, sejam de ricos, sejam de pobres, sejam de qualquer que seja a cor, raça, etnia, todos estão vulneráveis a uma coisa. Jesus, então, voltando ao texto, ele se aproxima de Zaqueu e fala assim: olha, hoje eu vou estar na sua casa, hoje eu vou ficar na sua casa. Jesus poderia ter escolhido uma pensão daquele local, Jesus poderia ter dormido no monte, Jesus poderia ter dormido no barco. Ele diz: olha, Zaqueu, eu vou estar na sua casa. Jesus, então, valoriza Zaqueu pelas duas atitudes primeiras. Primeiro, ele chama ele pelo nome. Segundo, ele fala assim: eu vou estar na sua casa. Quando Zaqueu desce, eu não sei a pressa que ele desceu, mas Jesus falou assim: desce depressa. Quando ele desce, antes até dele descer lá de cima, ele já começa a ter uma experiência de valorização diante da vida dele. E pelo que o contexto do texto nos mostra, sem procurar pretexto, Zaqueu não era querido. Primeiro, ele era um publicano, cobrador de impostos. E quem é que tem muito amor por um fiscal da Receita Federal quando ele chega para fazer um apanhado? Quem é que tem muito amor de pagar imposto?
A palavra imposto é uma imposição, você não tem escolha, você tem que fazer. Então aquelas pessoas não tinham amor por Zaqueu. Jesus então ele começa a valorização, fala, olha, desce. Ele fala, Zaqueu, já chama pelo nome, desce porque hoje eu vou estar na sua casa. Aquele homem que já estava maravilhado por conhecer Jesus, porque ele subiu numa figueira brava, aquele homem que já estava louco para conhecer Jesus, vamos assim dizer na nossa fala hoje, ele desce, ele recebe Jesus em casa. O ensinamento que Cristo passa para ele não começa dentro da sua casa. O ensino começa lá fora naquela árvore onde ele estava. No caminho ele ainda é ensinado pelos passos, pela humildade, pela misericórdia, pela bondade, pelo amor de Cristo, sabe? Ele está sendo ensinado em todos os momentos, no caminho. Quando ele chega em casa, o seu coração já está atingido pela novidade que ele enxerga agora em Cristo. O que ele faz? Ele consegue absorver aquilo que vem pelo caminho, aquilo que estava desde aquela árvore, desde quando ele estava lá em cima, ele vem absorvendo. Ele então, com a sua família reunida, provavelmente jantando, nos entremeados das situações, provavelmente jantando, ele resolve dizer para o Senhor, olha, eu vou fazer o seguinte, Senhor, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. Irmãos, eu não estou falando aqui de questão financeira, riqueza, pobreza, esse tipo de coisa. Eu estou falando aqui de um coração que recebe todo aquele ensino, absorve aquele ensino e ele absorve aquele ensino e ele consegue trazer para si uma forma de atuação agora com Cristo. Ele fala, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se caso eu defraudei alguém, ou seja, na minha caminhada de coletoria, na minha caminhada de vida, se eu defraudei alguém, eu vou devolver aquilo que eu fiz e ainda vou dar 4 vezes mais. Um exemplo hoje em real. Se eu peguei um imposto de R$1.000, eu vou devolver a pessoa os 1.000 e 4 vezes mais. Ou seja, a pessoa vai sair com R$5.000, porque há a devolução e as 4 vezes mais. Jesus olha aquilo, aquela disposição, aquela disponibilidade. Volto a dizer, eu não estou falando sobre nada financeiro, eu não estou falando de dinheiro, não estou falando aqui de bens materiais, eu estou falando de uma forma que ele trabalha na sua vida para que ele demonstre a Cristo que ele tinha absolvido aquele ensino, absolvido aquela palavra. O meio que ele achou de falar assim, olha, a partir de hoje eu estou servindo ao Senhor eu vou dar metade dos meus bens e vou restituir o pessoal. Então Jesus disse para ele, em específico, diz assim, então o 9 diz assim, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Aí começa uma segunda etapa dessa fala. Jesus agora abre o espaço dizendo para ele, mas existe um tipo de fala que a gente diz para uma pessoa atingindo o entorno. Ele diz para ele, olha, hoje houve salvação nesta casa, mas ele muda o discurso trazendo para todo o ambiente falando assim, pois este também é filho de Abraão. Olha, o que vocês estão pensando, o que vocês estão fazendo, o que vocês não estão dando oportunidade para esse homem ele não está anteriormente crendo porque vocês não creem que ele também é filho de Abraão. Mas hoje houve uma conversão nessa casa. Hoje houve a palavra de Deus nessa casa. E com isto,
também eu digo que ele é filho de Abraão. E o 10 termina dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A palavra de hoje é a seguinte, a palavra para nós outros é a seguinte, o Filho do Homem não veio buscar pessoas, meu querido, que se acham autossuficientes. O Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, o ungido de Deus, o próprio Deus na terra, que andou por nós, que sangrou por nós, que levou sobre si o nosso pecado, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Esse homem não veio na terra para que nós, os autossuficientes, não é meu caso, mas eu estou me incluindo aqui, para que o ser humano autossuficiente fosse justificado. Jesus veio para salvar aquele que está nas drogas, Jesus veio para salvar aquele que está na marginalidade, Jesus veio para salvar aquele que está sendo à margem da vida, Jesus veio para salvar aquele que necessita, aquele pobre de espírito, aquele que, independente do que tenha, do que é, do que faz, de quantas coisas tenha na vida, precisa de uma palavra, precisa de algo para preencher aquele vazio que está dentro de si. Jesus, esse homem chamado Zaqueu, quando ele sobe naquele sicromo, ele sobe para quê? Ele sobe para tentar conhecer, tentar ver Jesus. Então ele tinha um vazio dentro de si que precisava conhecer Jesus. Quando ele desce daquela árvore, já com o preenchimento do seu nome sendo expresso por Cristo, talvez coisa que ele não ouvia no povo, no meio do povo onde ele passava, quando ele começa ouvir aquilo, aquele vazio começa a ser preenchido. Quando ele chega dentro da sua casa para jantar junto com o mestre, para estar junto com o mestre, todo o vazio de Zaqueu já estava preenchido. Terminando essa palavra de hoje, eu quero te convidar a ser valorizado por Deus. Eu quero te convidar neste dia, no dia que você ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, a saber que Deus te valoriza. A saber que Deus, independente do entorno, independente daquilo que você faz, acontece, e que as pessoas pensam, independente de pensar que você não tem mais jeito, Deus valoriza a sua vida. Então eu quero te convidar, a primeira coisa, a você saber que Deus valoriza a sua vida. O segundo convite que eu quero fazer para terminar esta palavra é dizer para você que nós, como seres humanos, precisamos nos valorizar. E para nos valorizar, precisamos reconhecer que temos um vazio, que tentamos preencher de todas as formas e jeitos, muitas vezes, e não conseguimos preencher. Esse vazio é do tamanho do nosso Deus. Esse vazio é do tamanho daquele que te criou. Esse vazio cabe justamente aquilo que falta sobre a sua vida, uma fé sobrenatural no Criador dos céus e da terra. Faça um compromisso com o Senhor, faça como Zaqueu, suba numa árvore, suba num lugar e diga: Senhor, eu quero te ver, mas desça com a intenção de estar convertido diante do Senhor, de estar caminhando com o Senhor, independente de toda a sua posição social de que você ocupa, independente de quem você é. E quando a gente fala um marginalizado, não é aquele que está à margem da sociedade, e tem muitos que acham: não, eu não faço nada, eu sou responsável, eu sou respeitoso, porque eu não prejudico ninguém, e que andam à margem de uma sociedade. E Deus deseja você, Deus me deseja, Deus nos deseja, Deus deseja a todos nós. Que essa semana seja de bênção, de paz. Que essa semana seja de saúde, de alegria.
Que essa semana seja a sua semana do encontro com o Senhor. E se encontrar, meu querido, deixa aí no comentário do YouTube. Não é para que eu me engrandeça, porque nós não necessitamos disso. Nós somos servos. Mas é para que Deus seja glorificado através da sua vida. Se você não quiser deixar também, problema algum. O importante é você estar na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de você, de nós, de todos nós. E que o Senhor nos dê a paz. Que esse domingo seja de excelência e que essa semana seja uma semana de paz. Que Deus, em Cristo, te abençoe.